Olá! É um enorme prazer ter você aqui conosco em mais um dos nossos treinamentos. Eu sou o Sardinha, João Camilo Sardinha, mas em geral o pessoal me conhece pelo sobrenome mesmo. Estarei com você ao longo de todo o nosso curso. Bom, desses anos de experiência profissional que estão aí, aproximadamente 30 anos, um ponto que eu sempre destaco dos nossos treinamentos é que mais ou menos 5, quase 6 anos, eu trabalhei em alguma atividade não relacionada a sistema de gestão, ou seja, praticamente a minha vida profissional inteira foi trabalhando com sistemas de gestão. Comecei na área de qualidade e depois fui passando para as demais áreas. Para vocês terem uma ideia, em 1988 eu trabalhava numa empresa e participava de um grupo que a gente chamava de Grupo de Estudo da ISO 9000, com a primeira versão dela, que foi editada em 87. Ainda em inglês, porque aqui no Brasil a BNT só editou em 1990. Então eu praticamente acompanhei aí toda o desenvolvimento e as revisões das normas de sistemas de gestão. Muito bem, mas vamos lá para o nosso treinamento. Para darmos início ao nosso curso, então, vamos passar por um rápido histórico das normas de sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. A ISO 45001 está na sua primeira edição, a versão de 2018 foi a primeira edição desta norma. Porém, ela teve outras normas que antecederam, outras normas que serviram até de base para o desenvolvimento da própria 45001. A mais importante delas é a OSAS 18001, uma norma editada pelo BSI, né, o órgão emissor de normas do Reino Unido, que teve a sua primeira edição em 1999. Em 2007, a OSAS 18001 passou por uma primeira revisão e ela tinha uma estrutura, os requisitos, o texto de vários requisitos bastante alinhados com a ISO 14001 na versão de 2004, que era a versão válida naquela época, e é a norma que acabou tendo maior destaque no mundo inteiro, as empresas adotando a OSAS 18001 como norma de referência para um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho. Em 2018, então, a ISO concluiu a edição da ISO 45001, que ela vem aí como uma grande alternativa, uma substituta da própria OSAS 18001. Nessa versão de 2018, a grande novidade em relação à versão anterior, né, a versão da 18001, é que a ISO 45001 ela já incorpora a mesma estrutura que a ISO tem adotado em todas as suas normas de sistemas de gestão, que é decorrente do que a gente chama de anexo SL, que vamos depois explicar um pouquinho para você o que é esse anexo SL, mas essa estrutura da ISO 45001 está alinhada já a todas as outras normas de sistemas de gestão, como, por exemplo, a ISO 9001, a ISO 14001. Nessa versão também encontramos uma ênfase muito grande na consulta e participação de trabalhadores, uma ênfase maior do que a OSAS 18001 dava para este requisito, apesar de já existir esse requisito dentro da 18001, mas na 45001 temos uma ênfase maior à consulta e participação de trabalhadores, assim como os requisitos relacionados a contratados, a terceiros, a
terceirização de processos e os controles relacionados a eles ficaram mais detalhados nessa versão da ISO 45001. Bom, a norma ela foi estruturada tendo como base um modelo conceitual do que seria um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho e seguindo um ciclo PDCA, um ciclo de melhorias contínuas, né? O PDCA, 4 letrinhas que saem dos verbos em inglês, que seria um ciclo de planejar, executar, verificar e agir. Então, a ISO 45001 ela levou em consideração esse ciclo PDCA e um modelo conceitual de sistema de gestão que é mostrado nessa ilustração que eu vou apresentar para vocês agora. Então, se olharmos o sistema de gestão de uma forma macro, né, ele com um sistema inteiro de uma forma ampla, veremos que ele é um grande processão, né? Assim como uma empresa em si ela é um grande processão. E como todo processo tem entradas e tem saídas. Então, que saídas nós temos para o nosso sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho? São os resultados que a própria organização estabelece, que a própria organização deseja para o seu sistema de gestão. Toda empresa, quando implementa um sistema de gestão, ela espera também que esse sistema traga determinados resultados. Então, as saídas desse sistema de gestão serão esses resultados pretendidos. Obviamente, dentro desses resultados, devem estar ali embutidos aqueles relacionados à prevenção de lesões e doenças, né? Prevenção de incidentes, o atendimento aos requisitos legais aplicáveis relacionados à saúde e segurança do trabalho e outros resultados, outros objetivos que a própria organização estabelecer para o seu sistema de gestão. Para que eu possa planejar, operar um sistema de gestão que seja capaz de efetivamente chegar nesses resultados, de efetivamente entregar esses resultados para a organização, eu preciso de algumas entradas. Então, que entradas serão essas? Toda empresa ela está dentro de um certo contexto, né? A empresa não está isolada do mundo, ela atua dentro de um certo mercado, está inserida dentro de uma certa sociedade, enfim. E temos uma série de questões, entendam aí, questões como fatores, como temas, assuntos, né? Então temos aí uma série de fatores, tanto dentro da própria empresa, né, internos a ela, quanto fatores relacionados a esse ambiente externo onde ela atua, que interferem no andamento da empresa, consequentemente interferem no seu sistema de gestão e o quanto ele consegue alcançar aqueles resultados pretendidos, né, que podem interferir, seja de maneira positiva ou não, na capacidade da empresa alcançar aqueles seus resultados. Então, essas questões internas e externas, né, esses fatores internos ou externos, é uma grande informação de entrada que eu preciso para poder planejar um sistema, planejar processos que sejam mais capazes de lidar com essas questões e ainda assim alcançar os resultados que a gente espera. Uma outra informação bastante importante para planejar um sistema de gestão eficaz é conhecer quais são as partes interessadas nesse sistema de gestão, e aí incluindo já obrigatoriamente os próprios trabalhadores, né? Talvez uma das principais partes interessadas no próprio sistema de gestão, mas não são as únicas. Tem outras partes interessadas
nos resultados daquele sistema de gestão e conhecer essas partes interessadas, conhecer suas necessidades, suas expectativas, também são informações importantes para o planejamento do meu sistema de gestão. Pode ser que determinadas necessidades de algumas partes interessadas, se não forem bem conduzidas, bem gerenciadas, poderão acabar trazendo algum reflexo negativo para a própria empresa e interferindo no alcance dos seus resultados. Bom, com essas informações, então nós temos como ponto central, como ponto principal, fundamental para um sistema de gestão dar resultado, tanto a participação efetiva da sua liderança, assim como a participação dos trabalhadores. As atividades devem ser planejadas, os processos devem ser planejados. Então, nós temos um conjunto de requisitos que vão falar do planejamento do meu sistema de gestão, pegando aquelas informações obtidas lá do meu contexto e utilizando outros dados, enfim, para que eu possa planejar como realizar os meus processos. Depois eu vou ter, com certeza, algumas atividades de apoio, principalmente na disponibilização de recursos, enfim, e a operação desses processos que foram planejados na etapa anterior. Apenas planejar e implementar processos não me garante que eu alcance os resultados que eu pretendia. Então, eu preciso ter mecanismos, ferramentas para avaliação do meu desempenho. Será que eu estou alcançando o resultado necessário? E onde for necessário, onde meu desempenho não estiver a contento, ou mesmo naquelas situações onde eu estou alcançando o resultado que eu pretendia, mas a gente ainda pode identificar oportunidades para melhorar ainda mais o nosso desempenho, então deveremos estabelecer mecanismos para a promoção da melhoria do meu sistema de gestão. Com essas informações, eu vou conseguir planejar melhor os meus processos, operá-los, avaliar o desempenho, identifico novas melhorias, planejo e assim por diante. Isso de uma forma cíclica, né? Fazendo aí com que aquele ciclo PDCA vá levando o meu sistema de gestão a uma melhoria contínua, né? Podemos considerar que a cada vez que eu faço uma volta nesse ciclo, o meu nível de desempenho estaria um pouquinho melhor. Então, essa é a estrutura básica, o modelo conceitual de um sistema de gestão que foi utilizado de base para o desenvolvimento dos requisitos da norma. Não significa que o sistema de gestão real de uma empresa siga essa mesma estrutura. Não, cada empresa vai estabelecer seu sistema, os processos necessários de acordo com as suas características, com as suas atividades. E a norma ela foi desenvolvida seguindo então esta estrutura. Esses números que aparecem entre parênteses são os números das cláusulas da norma, ou seja, a organização dos requisitos dentro da norma está realmente seguindo essa estrutura desse modelo conceitual. Uma grande novidade nas normas originadas do anexo SL, que foi um modelo de sistema de gestão padrão que a ISO estabeleceu desde 2012, para que todas as suas normas seguissem esse mesmo padrão, e isso tudo está colocado dentro de um anexo das suas diretivas, que é o anexo SL. Então, esse modelo de sistema genérico, ele incorporou
em todas as normas desse sistema de gestão, que nós chamamos de mentalidade de risco. Então, o que é uma mentalidade de risco? Vamos entender este conceito. Toda empresa, ela, no seu sistema de gestão, enfim, ela estabelece objetivos que ela deseja alcançar. Ao estabelecer seus objetivos, planejar como que ela vai alcançar esses objetivos, né? Ela traça todas as suas estratégias, porém não é uma garantia de que efetivamente ela vá conseguir alcançar exatamente aqueles resultados que ela planejou. Ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o resultado que as coisas darão, até porque existem diversos fatores, diversos acontecimentos no meio do caminho que podem ir fazendo com que esses resultados tenham uma certa oscilação. Então, esses fatores, essas influências, né, elas acabam se tornando aí como barreiras que pode ser que até impeçam, pode ser que dificultem, enfim, mas de qualquer forma afetam o quanto eu consigo chegar nos meus objetivos. Esses fatores, essas influências podem estar relacionados a elementos dentro da própria organização, internos a ela, ou elementos externos dentro do mercado onde a empresa atua. Então, esses fatores vão se representar aí como barreiras ao minha capacidade de alcançar os meus objetivos, que eu vou ter que saber lidar com isso, como contornar, como vencer essas barreiras para ter uma chance maior de alcançar exatamente os objetivos que eu tinha planejado. E é justamente essa incerteza que nós temos sobre o alcance dos nossos objetivos quando nós planejamos algo, é que nós chamamos de risco. Tá? Então, o conceito de risco, ele é justamente esse, essa incerteza que nós temos em relação a objetivos traçados no momento em que estamos planejando. Não sabemos exatamente, não sabemos com precisão o resultado efetivo que teremos ao final. Podemos considerar que o pior risco que uma organização pode correr é não saber quais são seus riscos. Porque o risco ele faz parte de qualquer negócio, assim como ele faz parte da vida, faz parte da nossa própria vida, né? Corremos vários riscos o tempo todo, né? E nem por isso deixamos de viver. A vida de uma empresa é assim também, ela tem vários riscos. Tem riscos, talvez, que eu considere suportáveis, aceitáveis, ok, vamos conviver com esse risco, e tem níveis de risco que a empresa fala, não, aqui eu não vou correr esse risco, porque as consequências podem ser muito desastrosas para a minha organização. Mas é importante que ela saiba quais são os seus riscos, porque isso permite que ela lide com esses riscos, se prepare para agir caso eles venham a acontecer, ou tome medidas até para prevenir que eles ocorram. Então, eu não saber quais são meus riscos seria a pior situação possível, porque eu posso até estar correndo riscos altos, mas não vou estar preparado, não vou estar tomando nenhuma ação para lidar com isso. E pode ser que quando eu perceba as suas consequências já seja até tarde demais. Então, por isso a importância de identificarmos, de sabermos quais são os riscos que nós temos, né? Quais são as incertezas que nós temos em relação ao alcance dos objetivos que planejamos. Então, a mentalidade de risco, ela é simplesmente isso, é eu pensar que existem fatores que podem afetar o alcance dos meus objetivos quando estou planejando meus processos, quando estou planejando o meu sistema de gestão.
E esse pensar no risco, então, ele fortalece bastante o nosso conhecimento da nossa própria empresa, dos nossos próprios processos, à medida que a gente analisa, entende melhor os fatores, né, vai aumentando o nível de conhecimento da própria organização em relação aos seus processos. Ele estabelece uma cultura proativa, né? Nós não ficamos esperando as coisas acontecerem, as coisas ruins acontecerem, os problemas acontecerem, para depois sairmos correndo atrás de realizar algo para melhorar, para resolver essa situação. Não, a gente já começa nos prepararmos antecipadamente, vai criando uma cultura de proatividade dentro da organização. Também faz com que o conhecimento dos riscos nos leve a planejar processos mais robustos, mais consistentes, mais capazes de alcançar os resultados que esperamos deles. Também assegura o atendimento àqueles objetivos que foram planejados, né? Quanto mais temos conhecimento e mais nos preparamos, a chance de alcançarmos os objetivos vão ficando maiores. E também, até em função, né, em consequência de processos melhor estruturados, de uma garantia maior de alcançar os objetivos que foram traçados, isso vai gerando uma maior satisfação e uma maior confiança de todas as partes interessadas na organização, sejam seus clientes, enfim, qualquer outra parte interessada. Para que possamos compreender corretamente os requisitos da norma, que veremos nas nossas aulas a seguir, é necessário que também conheçamos, entendamos corretamente alguns termos que são utilizados dentro da própria norma, né? O correto entendimento de um certo termo também é importante para o correto entendimento do próprio requisito. Então vamos ver alguns desses termos que são mais importantes de conhecermos, de alinharmos corretamente para não termos uma interpretação errada posteriormente. O primeiro termo desses é o termo perigo, um termo que vamos falar bastante a respeito deles. Mas o que a norma chama de perigo? É uma fonte com potencial de causar alguma lesão ou doença a qualquer pessoa, qualquer trabalhador. Então, se eu tiver, por exemplo, um produto químico que, se eu tiver contato com ele, vai causar uma queimadura na minha pele, algo assim. Então, por exemplo, esse produto químico, ele representa um perigo, é uma fonte de causar uma lesão ou doença. Se eu tiver uma superfície com uma temperatura muito elevada, uma máquina com peças em movimento, enfim, tudo isso serão chamados de perigos. Então, qualquer fonte que possa causar lesão ou doença. Bom, o termo risco, simplesmente, nós já falamos sobre a sua definição, então ele é o efeito de uma incerteza, o efeito de uma incerteza sempre relacionado ao alcance dos objetivos que foram estabelecidos. Na ISO 45001, muitas vezes o texto do requisito se refere a esse risco como sendo outros riscos, porque a norma utiliza dois termos muito parecidos relacionados com risco, o simplesmente risco e o risco de saúde e segurança no trabalho. E é importante que a gente diferencie as duas coisas, porque elas têm significados um pouco diferentes, interpretações um pouco diferentes, e muitas vezes a norma se relaciona a um único termo, ou ao outro, ou ambos. Então precisamos entender bem essa diferença. Então, o que é risco? Risco de saúde e segurança do trabalho. É uma combinação
da probabilidade de ocorrência de um evento ou uma exposição perigosa relacionada ao trabalho, sempre, e a severidade dessa lesão ou doença se ela vier a acontecer. Então, o risco de saúde e segurança do trabalho ele está sempre relacionado a um perigo. O perigo é a fonte, né? Então, o risco de saúde e segurança ele está sempre relacionado a um evento, uma exposição perigosa que vai sair justamente dos nossos perigos. E eu vou fazer uma avaliação da probabilidade dessa lesão, dessa doença efetivamente vir a acontecer e a severidade, a gravidade dessa lesão ou doença e a avaliação dessas duas informações, a combinação dessas duas informações vai me gerar o risco de saúde e segurança. Quando eu falo apenas o termo risco como efeito de uma incerteza, ele já é um pouco mais genérico. Eu posso ter riscos que me impeçam de alcançar determinados objetivos que estejam relacionados a determinados perigos, mas eu tenho outros riscos não diretamente relacionados a perigos em si, mas que de alguma forma também afetam a minha capacidade de alcançar os resultados planejados. Quando nós falamos em perigos, podemos classificar esses perigos em diferentes tipos, em 5 tipos. Muitas vezes, esses perigos também são chamados de agentes. Então, no meio de segurança do trabalho, é bastante comum falarmos em agentes físicos, agentes químicos, enfim, a nossa própria legislação ela utiliza o termo agentes. Então, podemos entender agentes também como um sinônimo da palavra perigo, embora a norma ela utilize apenas o termo perigo. Então, dentro dessa classificação, nós podemos ter os perigos ou os agentes físicos, que correspondem a qualquer forma ou meio de transmissão de energia, que pode ser através de ruído, calor e frio, umidade, vibrações, pressões anormais, radiações tanto ionizantes como não ionizantes, infrassom, ultrassom, campos magnéticos e elétricos. Então, todos esses diferentes tipos de exposições, né, são classificados aí como perigos físicos. Temos também os chamados químicos. Temos as substâncias químicas mais diversas possíveis, né, principalmente nos ambientes industriais, isso é bastante comum. E temos substâncias que são tóxicas, inflamáveis, corrosivas, carcinogênicas, etc. As mais diversas, com diferentes níveis de periculosidade, onde podemos estar expostos a essas substâncias de maneira direta, por contato via pele, né, e absorção dessa substância pela nossa própria pele. Podemos até ter alguma exposição via ingestão, mas em geral isso vai estar mais relacionado a alguma situação acidental, de alguém acabar ingerindo algum tipo de substância química. Normalmente não seria algo esperado que não fosse dentro de algo acidental. E temos uma diversidade bastante grande de exposição a esses agentes químicos por vias respiratórias, né? Pela presença desses contaminantes no ar que estamos respirando. E aí temos a presença de substâncias químicas na forma de gases, né? Ou seja, substâncias que estão em estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão, e elas normalmente, né, nessas condições, já se apresentam na forma gasosa. Temos os vapores, que são justamente aquelas substâncias que são líquidas
e que estão na forma gasosa, principalmente por ação de temperatura, né? Ou seja, o aquecimento de um líquido e acaba gerando a sua vaporização. Temos a presença de névoas, de neblinas, que são partículas líquidas dispersas no ar. Temos os fumos metálicos, né, que correspondem à vaporização de metais, um tipo de agente bastante comum em atividades como fundição, como soldagem, enfim, onde eu tenho a presença de metais em temperaturas muito elevadas, e as poeiras, que são partículas sólidas dispersas no ar. Temos também o grupo de perigos ou de agentes biológicos, formados aí pelos mais diversos tipos de micro-organismos e que poderão, de alguma forma, trazer diferentes tipos de doenças para o nosso organismo, como bactérias, vírus, fungos, parasitas, protozoários, bacilos, etc. Temos um outro conjunto de perigos que estão mais relacionados a efeitos no nosso sistema motor, afetando ossos, músculos, nervos, enfim, que são aqueles que nós chamamos de ergonômicos. E aqui temos também uma diversidade, como por exemplo, os esforços físicos intensos, posturas inadequadas, iluminação deficiente, o fato de termos que fazer um trabalho noturno ou em turno, principalmente em revezamento de turno, atividades monótonas, repetitivas, aqui essa monotonia, repetitividade, levando em consideração os esforços mecânicos, né? Ou seja, esforços mecânicos repetitivos, né? Carregamento de peso, deslocamentos excessivos, todas as questões que envolvem o que nós chamamos de organização do trabalho, ou seja, exigências de produtividade, ritmos muito excessivos, né, além da capacidade humana, jornadas de trabalho muito prolongadas, ou outras situações causadoras de estresse físico ou psicológico. E temos, por fim, a classificação dos perigos de acidentes, que tem aí também uma enorme diversidade de situações que podem levar à ocorrência de acidentes, à ocorrência de lesões nas pessoas. Entre elas, temos aí os incêndios, explosões, um arranjo físico ou armazenamento inadequado, que pode levar à queda de materiais em cima de pessoas, ou um arranjo físico que faz com que a pessoa possa tropeçar em algo também, possa cair, possa bater contra algo, uma iluminação inadequada, né? Pode ser que até um certo ponto ela seja uma questão ergonômica de comprometendo um pouco o desempenho da atividade, ou às vezes se essa iluminação for tão ruim, pode até levar à ocorrência de algum acidente. A exposição à eletricidade, arestas cortantes, mecanismos em movimento sem proteção, uso de ferramentas desgastadas, quebradas, presença de animais peçonhentos e vários outros. Uma outra definição importante para o entendimento da ISO 45001 é o termo consulta. Então, consulta significa buscar pontos de vista antes de tomar uma decisão. Então, eu vou buscar outros pontos de vista, né? A norma sempre fala em consulta aos trabalhadores. Então, buscar os pontos de vista dos trabalhadores para que alguém possa tomar uma certa decisão. E o termo participação. Participação já é um pouquinho diferente. Aqui já é o efetivo envolvimento na tomada de decisão. Então, participação de trabalhadores, onde seja requerida, significa que os trabalhadores sejam envolvidos na própria tomada de decisão e não simplesmente pela apresentação dos seus pontos de vista para que alguém
simplesmente leve isso em consideração para tomar a sua decisão. Também temos um termo importante de compreendermos dentro do contexto da ISO 45001, que é o termo incidente. O que é um incidente? É uma ocorrência, né, que foi oriunda ou foi durante um trabalho que resultou ou poderia ter resultado em uma lesão ou doença. Então, a norma ela não utiliza o termo acidente, ela utiliza sempre o termo incidente. Então, algumas empresas acabam chamando de acidente aqueles fatos onde gera uma lesão, gera uma doença, e de incidente onde quase aconteceu, né? Então, por exemplo, houve um princípio de incêndio, mas ninguém se machucou, não causou nenhuma lesão, nada. Então ali foi um incidente, porque não causou lesão, doença para nenhuma pessoa. Embora nós possamos até utilizar os termos dessa forma no nosso dia a dia, mas é importante que a gente compreenda o significado do termo quando entendemos a norma, para entendermos corretamente, aplicarmos corretamente os seus requisitos. Então, a norma, quando ela fala de incidente, ela agrupa essas duas situações, seja a lesão, a doença efetivamente ocorrido ou não, só por ter potencial de gerar uma lesão, uma doença, né? Muitas vezes chamados aí de quase acidentes, a norma trata tudo de uma forma única. Então, é importante termos esse entendimento para entendermos corretamente a aplicação do requisito. Muito bem, aqui nós encerramos a primeira aula desse nosso curso. Leia o conteúdo correspondente na apostila e resolva os exercícios. Espero você na nossa próxima aula. Bom estudo e até lá!